Tem gente que sai de uma entrevista achando que foi reprovado, como se fosse fazer uma prova e foi refugado, quando na verdade só jogou o jogo errado. Entrevista não é interrogatório, é projeto. Quando você entende isso, a mesa vira e vira a seu favor. O jogo de poder que está com quem é dono da vaga passa para você, porque agora você é desejado. Você deixa de pedir chance e começa a provar valor. Isso aqui parece história de filme, mas não é. É manual prático de sobrevivência. Se te ajuda, se você gosta, dá o like, se inscreve no canal, nos ajuda a continuar e o dedinho nunca dói. No final, mentoria, práticas diretas aplicáveis e verdade nua e crua que poucos contam. Eu sou Mário Farina e vamos ao caso. Felipe, 42 anos, fazia 3 semanas que não dormia direito. Engenheiro de processo, especialista em eficácia operacional. Trabalhou quase 18 anos na mesma empresa, uma multinacional química. Até que numa manhã gelada de novembro recebeu um e-mail curto, desses que parecem neutros, mas tiram o chão debaixo da pessoa. Mudança de estrutura global, sua posição será descontinuada. Para bom entendedor, você está demitido. O pacote de desligamento era decente, o golpe emocional, não. Felipe era competente, leal, técnico, respeitado e discreto demais. E estava descobrindo do jeito mais cruel uma verdade óbvia. Competência invisível não gera ligações nem promoção. Fez entrevistas mornas. Uma delas foi humilhante. Uma gerente de RH perguntou com voz ensaiada: como você se vê daqui a 5 anos? Felipe quis responder: eu me vejo dormindo um pouco, porque nesse momento eu estou sobrevivendo e não durmo. Mas calou, saiu da sala derrotado antes mesmo de começar. Quando recebeu o convite para a entrevista na Thermosys, empresa de manufatura avançada, ele nem comemorou, era a 19ª entrevista em 3 meses. Um recorde, inclusive, muito bom, praticamente 6 entrevistas por mês. O e-mail dizia: processo em 3 etapas, o RH primeiro, depois o gestor e painel técnico. Felipe quase desistiu. Foi Patrícia, a esposa, que cortou a espiral. Vai, mas dessa vez, sem ser o mesmo Felipe de sempre. Ele não entendeu na hora, mas ela estava falando de atitude, comportamento, postura. De parar de pedir validação para existir. Derrotado. Introvertido. Bom na execução, mas invisível. Na noite anterior, tentando ocupar a mente, Felipe caiu num trecho de um canal de orientação de um dos maiores headhunters dos Estados Unidos, Nick Crocodilos. Legendado num canal qualquer: seja a solução, não responda perguntas bobas, conduza a entrevista para o trabalho real, mostre como você faria o que precisa ser feito. Ninguém te contrata porque você é legal, te contratam porque você resolve um problema caro para a empresa. Estude perguntas diretas sobre o processo seletivo, a cultura da empresa para você fazer no início, quebrando o gelo. Felipe pausou, assistiu de novo e percebeu como quem acorda. Ele passou 18 anos apagando incêndios e 3 meses tentando parecer interessante sem ser. Ninguém se modifica, ainda mais num estado emocional desses. Discurso frio, vazio, não ajuda nesse momento. Naquela mesma noite, ele abriu a descrição da vaga e tratou como se fosse um projeto de consultoria. Estudou o que estava escrito e o que estava nas entrelinhas. Destrinchou cada linha. Pesquisou pela empresa. Redução de desperdício, padronização de processo, ganho de eficiência em 12%, revisão de layout operacional. Abriu um caderno, fez desenho de fluxo, estimou perda. Criou métrica, montou um mini plano de 30 dias, simples, direto, com hipóteses e perguntas, no papel mesmo, na caneta. E uma frase veio inteira na cabeça dele: amanhã eu não vou para ser avaliado, eu vou para avaliar o trabalho. No dia seguinte, a sala da entrevista era pequena e fria, sem janela. A recrutadora, jovem e educada, seguia o roteiro como quem cumpre protocolo, porque é protocolo. É conhecer a pessoa. Não envolve necessariamente entender do trabalho, do objetivo.
Não é a entrevista técnica, especializada do dono da vaga. É para entender se o teu comportamento tem aderência com a cultura do negócio. Só se você é alguém normal ou destrambelhado, para ser humilde. Seguia o roteiro como quem cumpre protocolo, a recrutadora iniciante. Felipe, nos conte sobre você. Ele respirou fundo e respondeu com calma. Nesse momento, diplomacia, gentileza, sorriso. Sorriso transfere uma energia para o outro e o outro sorri em resposta. É simples assim, é mental, é do nosso DNA. Você já viu um cachorro ladrando, os outros latem todos ao mesmo tempo? É o bocejo que todos repetem quando alguém boceja. Cria um clima amigável, de reporte, de espelhamento, mas isso é mais técnico. Vamos falar simplesmente, cria um clima amigável. Ele respondeu com calma, claro, mas eu posso começar por outra coisa? Posso saber qual é o ponto mais importante da cultura de vocês? Eu ouvi muito a respeito. E depois eu gostaria, se você me permitir, que eu fale o que eu identifiquei como possíveis desafios na operação industrial de vocês. Ela piscou surpresa. Não é comum. Desafios. Mas você nem viu nada ainda. Felipe ouviu o suficiente pela descrição da vaga, pelas fotos do site, por uma entrevista do COO, ou diretor operacional, de vocês no LinkedIn. Ela hesitou, era incomum, mas autorizou, ainda tentando manter o controle. Felipe abriu o caderno. Nada de PowerPoint, nada de frase pronta, só caneta e papel como quem entra no trabalho de verdade. E ele diz, pelo que eu observei, vocês provavelmente estão perdendo entre 7% e 12% de eficácia no fluxo térmico das linhas secundárias. Isso tende a gerar retrabalho e desperdício relevante todo mês. Antes de eu falar de mim, eu queria confirmar se eu estou enxergando certo o problema. Entender onde dói mais, onde eu posso realmente ter alguma solução para apresentar. Reinou silêncio na sala. A recrutadora tentou puxar de volta para o script dela. Sim, mas antes precisamos falar sobre você como pessoa. Felipe não peitou, ele conduziu com sagacidade, esperteza mesmo. Claro, perfeito, eu estou disposto a responder a tudo que você quer saber, mas eu posso fazer uma pergunta indireta? Eu gostaria de saber quem mais é afetado pela dor do problema quando sai o indicador de desempenho, KPI, ou como se diz no Brasil, o ICD, indicador-chave de desempenho. Quem é que sofre mais com o resultado, com a medição do resultado mensal? Ela respondeu quase sem pensar, o gestor. Sim, aquele que vai decidir quem vai ser convidado para a vaga. Felipe assentiu. Então, não faz mais sentido eu falar com ele? Assim eu mostro exatamente como eu atacaria o problema. Jamais diga problema em entrevista, diga o desafio. Eu brinco chamando de abacaxi. A recrutadora fechou o notebook devagar, como quem muda de plano. Vou chamar o gestor, mas saiba que esse procedimento não é comum. Não é assim que fazemos aqui. O processo de recrutamento tem etapas. Carlos entrou apressado, com cheiro de chão de fábrica e pressa no olhar. Me disseram que você tem ideias. Felipe levantou o caderno. Tenho perguntas e talvez algumas soluções. Carlos cruzou os braços. Ok, manda. Felipe foi direto. Hoje o maior gargalo térmico está na área quente ou na fria? Carlos respondeu no reflexo, na quente. Felipe, então seu problema principal não é falta de gente, não é recurso humano, é falta de fluxo. Carlos arqueou a sobrancelha. Como você sabe disso? Felipe, porque se fosse gente, estaria na descrição do cargo. Vocês estariam pedindo aumento de recursos e capacidade, mas vocês pediram padronização e eficácia. Ninguém padroniza caos humano, padroniza processo desorganizado. Carlos ficou em silêncio, depois sorriu de canto, como quem reconhece um igual. Felipe virou a página.
Eu rascunhei um plano de 30 dias para reduzir desperdício térmico em 8% sem investimento significativo, reorganização de fluxo e uma matriz simples de decisão. Mas antes eu quero validar 2 premissas com você. O gestor fez algo raro, abriu espaço, falou, mostra. Felipe mostrou linha por linha, pergunta por pergunta, sem autopromoção, sem se autoelogiar, sem se mostrar como... Sem currículo. Só trabalho de verdade. Quando terminou, Carlos soltou. Ninguém em 3 anos veio aqui falando de operação desse jeito. A recrutadora parecia estar vendo um OVNI. Carlos fechou o caderno com a palma da mão e disse, Felipe, posso ser sincero? Por favor. Seu currículo é bom, mas é igual ao de mais umas 200 pessoas. Agora, isso aqui, ele levantou o caderno, isso ninguém faz. Então veio o convite, topa um teste de campo essa semana, 2 horas comigo na linha quente? Felipe respondeu sem heroísmo, mas com prontidão. Proativo, topo agora. Agora eu trouxe bota e capacete no carro. Carlos riu, você é doido? Mas é um doido que parece que quer resolver. Felipe não foi contratado na semana seguinte, nem na outra, nem no mês. A Termos congelou contratações por causa de um trimestre ruim. Carlos, o dono da vaga, ligou pessoalmente, não posso te contratar agora. Mas isso não acabou. Você mostrou um jeito de resolver um problema que meus próprios engenheiros não conseguiram formalizar. 1 mês depois, Felipe recebeu outra ligação e depois outra. Em 3 meses ele não tinha emprego fixo, mas tinha 3 consultorias pequenas, por indicação do Carlos. E finalmente algo que ele não tinha fazia muito tempo. Uma direção, um caminho, uma trajetória. Trabalho. Não foi um final feliz, gente. Foi vida adulta, nem sempre dá certo como a gente imagina. Estratégia, táticas, práticas possíveis. Trate a entrevista como projeto. Antes de falar sobre você, mostre que entendeu o trabalho e as dores. Mas também há uma solução alternativa, você tem 2 escolhas. Responda ao recrutador do RH, porque ele tem protocolo a cumprir. E é o trabalho dele. E se prepare para que seja diferenciado a ponto de ser incluído entre os 3 ou 4 finalistas que vão conversar com o dono da vaga, com o dono da dor. E este sim contrata a solução, não simpatia. Faça um mini plano de 30 dias, de 30, 60 e 90, simples, cirúrgico, hipóteses, perguntas, primeiros passos. Não precisa estar perfeito, não precisa ser real, não precisa ter números concretos. Você não tem os dados da empresa, um conhecimento interno. Você conhece o seu trabalho num segmento específico de mercado, o que te dá insights. Você pesquisa a empresa, consulta, vê entrevistas, vê situações análogas em outras empresas do mesmo setor. Isso não é difícil hoje com a internet, com a inteligência artificial. Conduz o RH sem desrespeitar. Você não destrói o roteiro deles, você desloca o foco de perguntas genéricas para problema concreto e se mostra proativo, se interessando por conhecer o processo seletivo, pela cultura da empresa. Ao invés de esperar perguntas, intercale, interaja, quebre o gelo com o recrutador ou recrutadora. Sorria sempre, sem ser falso. E pergunte, você me abriria o processo seletivo, quantas etapas, como vai transcorrer? E se eles abrem, eles vão abrir no final, vão pedir se você tem perguntas. Quebre o gelo no início, crie empatia, crie uma relação de rapport positivo com o recrutador. É o trabalho dele. E você pode perguntar sobre detalhes que não estão na descrição da vaga. A descrição da vaga é genérica quase sempre e inclui muito, inclui tudo. E ninguém tem tudo. Você pode perguntar pelo essencial, pelo não escrito da descrição de vaga, o que está se buscando, para poder validar se você é um candidato adequado ou não. Isso vai simplificar o trabalho do RH também. E você se mostra proativo. E você pode perguntar pela cultura da empresa. Você interage. Pode mostrar que tem um plano de solução para a descrição do cargo.
já é bastante para te diferenciar no RH, para te colocar entre os finalistas. De resto, é comportamento, é educação, é simplicidade, é energia, é a postura, não aquele olhar cansado ou triste. Eu sei que você não sabe como vai estar no momento em que for convocado. Provavelmente, se você já está desempregado, você está triste. Você está com contas atrasadas, você está desolado, você não está se valorizando. Técnicas simples e práticas. Chegue adiantado, vá ao toalete. Se você está muito empolgado com a oportunidade, repare em alguma coisa que você possa caracterizar como defeito. Seja um papel no chão fora do lixo, seja uma parede pintada de forma que não te agrada, seja um móvel antigo na recepção, qualquer coisa, para baixar o teu nível de adrenalina, de empolgação pela vaga. Mas se você está desanimado e triste, molhe os pulsos na água fria, esfregue calmamente e respire. Inspire pelo nariz e expire pela boca várias vezes, como se faz na yoga, mas você aprende isso, fazer isso simplesmente. Você vai estar baixando a pressão, você vai estar diminuindo a ansiedade, você vai estar se tranquilizando, se estiver empolgado. E se você estiver deploravelmente triste, desanimado, desalentado da vida, do sofrimento do seu ser, aí você faz o inverso. Você joga adrenalina, você faz passos. Olha se não tem ninguém no banheiro, entra lá na gaiola e se movimenta agitadamente. Isso vai jogar adrenalina, vai melhorar a tua circulação, vai te elevar. Você ergue a cabeça, respira fundo e vai em frente com força, com energia suficiente para passar pelo processo, pela reunião. Currículo, gente, pode te abrir a porta para uma reunião, e só isso. Demonstração de trabalho abre sala. Escrever demais no currículo pode te destruir. Alguém pode ler, ele tem tudo, ele sabe tudo, já sabemos tudo sobre ele. Para que chamá-lo? Joga no lixo. Recrutadores iniciantes com 400, 500 currículos para avaliar, eles gastam segundos para olhar em cada currículo. E se o processo for por algoritmo, se você não tiver colocado as palavras certas, você está fora. A máquina te excluiu. Simples assim. Use inteligência artificial, faça a descrição da tua vida profissional, do que você fez, do que você deixou de fazer, de qual é a profissão, de qual é o cargo, em pauta de qual é a descrição de cargo, e peça a ela para te ajudar a te dar as palavras-chave que você tem que colocar no currículo para que o algoritmo te aceite e diga, ele é possível. Mostre raciocínio, não adjetivo. Faça perguntas que revelam maturidade, educadamente, diplomaticamente. Busque saber quem sente a dor, quem é o dono da vaga que está sofrendo com o problema, com o desafio. Quanto custa não resolver isso? O que já tentaram? O que o sucesso em 90 dias precisa parecer? Pergunte. Qual foi o maior desafio do postulador da vaga que está sendo aberta? Tinha alguém? Qual foi o maior desafio que não foi resolvido por ele? Não há nada de antiético nisso, nem de amoral. Você quer se colocar, você quer entender o problema para não ser uma contratação errada. Quem é contra isso? Nem o RH, nem o gestor da vaga, muito pelo contrário, a empresa busca solução. Qual foi a virada de jogo do Felipe? Ele parou de pedir aprovação, de fazer prova escolar e começou a oferecer um caminho de solução como um consultor. Porque o RH perdeu o controle em algumas vezes, porque o Felipe mudou o assunto para trabalho real e isso expõe rapidamente quem entende o problema e quem só segue roteiro. O RH não é obrigado a entender profundamente o problema e o trabalho a ser realizado, é especialidade de outros. O RH tem o potencial de entender se você é alguém
que tem uma personalidade coerente com o que está se buscando, se você é alguém normal, digamos assim, se você tem o conhecimento, a bagagem anterior na função, a requisitada, a solicitada, se você tem os valores que podem ter aderência com a cultura do negócio, se você vai se enquadrar ou se você vai ser mais um problema junto com o problema que a empresa já tem, se você vai ser solução, vai ser problema, é esse que é o objetivo. É um filtro. Você não é café, mas é um filtro. Eu te antecipo que é preciso muito tato e diplomacia para tentar essa tática direta com o recrutador, para buscar um contato com o dono da vaga. Normalmente, eles têm que fazer um filtro maior e apresentar os possíveis candidatos, seja lá quantos forem. Mas se você tem a coragem, o desprendimento e a delicadeza para conseguir esse feito, por favor, sinta-se à vontade. É todo o diferencial. Na pior das hipóteses, o recrutador vai dizer, olha, não é possível, eu fiz o contato, no momento ele está indisponível. Você quer continuar no processo? Sim, quero. Você pode me dizer quais são as etapas? Se você tem alguma informação adicional sobre o desafio, sobre o que não está na descrição do cargo. Simples assim. Se você criou uma abordagem educada, simpática, alegre, tranquila, sem medo, sem fuga, sem autocrítica, sem auto-humilhação, sem autopunição, tranquilo. O mundo precisa de gente boa e feliz dentro das empresas e não de gente revoltada, traumatizada. E é um momento temporário que você está vivendo. Eu não diria que você está fingindo um personagem, não. Você está no seu personagem quando ele está no momento normal da vida. Se você está num momento de luto, a alegria faz parte do seu momento atual. Mas é isso que você precisa representar, você precisa exteriorizar aquele momento ideal seu quando você está trabalhando, quando você está ativo. Se houver resistência do RH ou do recrutador, que às vezes, numa primeira filtragem é jovem, adapte-se, mostre que tem consistência para acrescentar, pergunte detalhes. Então, ele pode até te perguntar, que projeto é esse? Mostra para mim. Esteja preparado para apresentar a ideia central como se fosse para alguém sem conhecimento técnico. Sua vovó não sabe o que você faz e não entende patavinas do que é a tua função. Se você conseguir explicar para ela rapidamente e simples, ela entendendo, o RH com certeza vai entender. Por mais iniciante que seja o profissional. Não esqueça, Hawking explicou o universo para crianças. E as crianças entenderam a complexidade do universo contada para elas. Crie, prepare-se para adaptações da situação. Se você treinou mentalmente a situação, se você fez visualização mental na véspera, percebeu todas as perguntas e possíveis respostas, usou o diálogo socrático de apresentar sugestões e perguntar a opinião do outro a respeito, você estará mais do que preparado para brilhar mais do que os outros 100 candidatos. E não serão 100 que irão para a análise final, serão 10 ou 20. E dali serão extraídos os poucos que irão com o gestor. A linguagem tem que ser a da tribo com quem você conversa. Não adianta você conversar com alguém explicando algo complexo se não está na linguagem dele, não é da tribo dele essa linguagem. Você tem que entrar na linguagem dele. E depois com o técnico ou com o especializado na linguagem dele. Mas o mais simples sempre é sempre o melhor. Ele desrespeitou o RH, ele se preparou para 2 estágios. Seguir o padrão de perguntas do RH, mas com diferencial e calma, interagir e abordar a lógica do desafio que criou a vaga. E se perceber a receptividade, a curiosidade do recrutador com respeito, lógica, simpatia, mostrar o que preparou. Respeito não é submissão. É clareza com simplicidade e atitude com empatia. Entender o outro, calar quando o outro fala e não tentar imaginar a resposta que você vai dar. Isso
É audição total. Se concentre no que o outro te diz e não fique imaginando a resposta que você vai dar. Segundos para você estruturar o que você vai dizer a seguir. Se você se preparou, é fácil, a mente aprende rápido. Uma reflexão, a maioria das pessoas vai para a entrevista para ser julgada. É teste, é prova, você aceita ou recusado, ou eu vou receber mais um não, eu sou um desajustado, eu não sirvo para a sociedade, eu não sirvo para as empresas. Poucas vão para entender o problema e provar competência, poucas, e é por isso que a maioria vira mais um currículo e mais um não. E se eu não tiver acesso a dados para fazer um plano, use hipóteses. Diga, posso estar errado, mas pelos sinais públicos eu suspeito isso e aquilo. O objetivo não é acertar números, é mostrar um raciocínio e método, é mostrar que você sabe pensar dentro da profissão que você exerce, onde você tem experiência. Isso funciona para qualquer área ou só para engenharia? Funciona com qualquer área, com marketing, vendas, finanças, RH, jurídico, tudo. O formato muda, mas a essência é a mesma, identificar um desafio, um abacaxi que é caro para a empresa, por isso ela contrata e paga por alguém, propõe um caminho. Se o recrutador insistir no roteiro, você pode cooperar sem entregar sua alma, responda o básico com objetividade e volte para o trabalho. Eu posso entender melhor a função, você me ajudaria? Não parece arrogância chegar com diagnóstico? Só se você afirmar com soberba, com deselegância, mostrando-te o dono da cocada. A forma correta é humilde, com firmeza, com base no que eu vi, eu suspeito, eu gostaria, eu quero validar com você. Crie um caminho de diálogo agradável, receptivo. Você cria o clima. Não espere que o outro crie o clima para você, seja quem for, RH, o detentor da vaga, um técnico, não importa. Você gera o clima ao seu redor. Só isso já basta. Você será um dia contratado, será acolhedor ou será mais um problema para a equipe? E se eu fizer isso e mesmo assim não for contratado, você ainda ganha o que quase ninguém ganha: respeito, memória, lembrança, indicação para outro local. Você foi exatamente o que aconteceu com ele. Felipe, portas se abriram como consequência da conversa. Ele entregou gratuitamente um caminho de solução. E o retorno vem, é sempre uma recíproca. Pode não acontecer? Pode. E você vai para a próxima etapa. A vida é como uma montanha russa. Às vezes você sobe, às vezes você desce, às vezes você se surpreende, às vezes você grita, às vezes você se despudoradamente se agride, sem necessidade. Há um contínuo, há um futuro, há o dia seguinte. Verdade nua, crua, despudorada, desavergonhada, sem vergonha mesmo, é que a entrevista tradicional não premia quem decora as respostas. E até porque se você decorar e esquecer uma das palavras, o resto todo cai por terra. Mercado real contrata quem reduz risco e resolve problema. Quando você transforma a entrevista em projeto, você não está pedindo oportunidade, você está oferecendo clareza, solução, ajuda, apoio, troca de ideias com pares, mesmo que eles estejam em um nível acima do seu. Solução vale dinheiro, porque a não solução custa risco e prejuízo. Dói no caixa, dói no resultado do mês, do ano. Se você gostou, se você acha útil o nosso conteúdo, se te ajuda, dá o like, se inscreve no canal, o dedinho não dói, nos ajuda a continuar contando histórias para vocês e ajude o algoritmo. Quanto mais comentários você dá, quanto mais opiniões ou sugestões, não importa o nível, ou críticas, mais ajuda que a gente tenha continuidade e espaço para apresentar mais histórias para vocês. Simples assim. Se você tem temas, tem nomes, lendas que você quer, experiências suas que você quer relatar que possam permitir um caso aqui, a gente adapta. A gente não cita nome de empresa, não cita o teu nome. E terminando, aproveite seu dia, seja feliz, esse é o objetivo. Um abraço grande, até o próximo Caso de Carreira, agora 2 por dia. Um caso fictício de mentoria e um caso lendas de personagens
que podem servir de exemplo ou incrementar soluções ou não para a nossa vida profissional e empresarial. Um abraço e até o próximo Casos e Carreira comigo.